Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, onde dessa vez nós vamos falar da distribuição de frequências. Dentro desse tema, nós falaremos da frequência absoluta, relativa e acumulada para intervalos de classes, ok? Faremos também alguns exemplos de aplicação. Bom, para fazer a distribuição de frequência, a gente primeiro vai defini-la, né? A gente sabe que nada mais é do que uma tabela, né, de classes ou intervalos dos valores de contagem do número de ocorrências da classe ou intervalo, como a gente viu na aula anterior. E a frequência f de uma classe é apenas o número de ocorrência dos dados dessa classe. Então, até aí, nada de novo. Vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma distribuição de frequência que representa a idade das 50 mulheres mais influentes do mundo, segundo a revista Forbes 2012. Como é que eu faço uma distribuição de frequência para esses dados? Bom, o primeiro passo é colocar em ordem crescente ou decrescente. Isso nós já sabemos, que chama-se Hall, né? Já falamos disso muitas vezes, ordenar os dados. Quando eu ordeno os meus dados, nesse caso eu coloquei em ordem crescente, eu segui o primeiro passo, então já estou a meio caminho, né? Quem dá o primeiro passo já está mais perto do final, né, do que quem não deu. Quando eu vou para o segundo passo, observe, eu peguei o mesmo rol que eu já tinha antes e vou dar o segundo passo, que é o quê? Calcular a amplitude total. O que é isso? É saber onde começa, onde termina a minha amostra, ou seja, é a diferença entre o maior e o menor valor. Então veja que, olhando agora em ordem crescente, o rol, né, eu vejo que 86 menos 26 me dá o tamanho ou a amplitude total da minha amostra. Tudo bem? Então ela tem um tamanho de 60, ou uma amplitude de 60, uma amplitude total. O terceiro passo é saber quantos intervalos eu vou criar para todas essas amostras. Eu quero construir uma tabela de distribuição e os dados estão aí bastante soltos, né? Embora eu já tenha colocado eles em ordem crescente. Como é que eu sei o total de intervalos? Existem algumas técnicas. Uma delas é a fórmula de Sturges, que me diz que o número de classes, ou o número de intervalos que eu posso criar, é dado por 1 mais 3,3 log de n à décima. Confesso para você que eu nunca vi em algum concurso ou exame de admissão ser cobrado a relação de Sturges. Normalmente, ou a gente usa o bom senso para descobrir quantas classes, não é? Ou ele vai indicar no próprio exercício. Uma técnica muito utilizada por quem lida com isso diariamente, por exemplo, peritos criminais que precisam fazer amostras para fazer laudos, eles usam muito o teste da raiz. Então, somente pegar o total de dados que eu tenho e calcular a raiz. Isso vai me dar o número de classes K que eu preciso, né? No nosso caso, eu posso também usar o bom senso. Eu vou escolher, nesse caso, pelo total de dados aí, 60, 6 classes. Então, eu vou considerar o meu K como sendo 6. Mas veja que se eu pegasse o total de dados e calculasse ou por Sturge ou pelo método da raiz, daria muito próximo de 6 aí, né? Bom, quarto passo, eu vou olhar a amplitude de cada intervalo, onde começa e onde termina, né? Que são os limites inferior e superior do meu intervalo. E aí, para isso eu só preciso dividir. Eu já sei a amplitude total, que é 60, eu vou dividir pelo total de intervalos. O total de classes, 6. Quando eu divido, eu vou ter aí uma amplitude, cada intervalo vai ter 10, né, de amplitude. Bom, quinto passo, eu vou agora construir a distribuição. Então veja que são 5 passos bem simples, não é? Nada mais é do que construir a tabela que nós já vínhamos fazendo para dados sem intervalos. Olha só, nada de novo. Eu vou só repetir os dados que eu já tenho. Quais são? O rol, a amplitude total que eu já calculei, as classes que eu decidi de bom senso ser 6 e a amplitude de cada intervalo que é 10. Então vamos lá. Primeiramente a frequência absoluta. A gente já sabe que ela me diz o que cada variável, né, a quantidade de cada variável dentro da minha amostra. Então, quando eu vou construir meu intervalo, o primeiro deles vai ser de 26, que é o primeiro valor que eu tenho. E se eu estou pegando a amplitude do intervalo de 10, 26 mais 10 vai no 36. Note que eu fechei o intervalo à esquerda, então o 26 faz parte dele, e abri à direita. Então o 36 é o limite superior, mas aberto, ele não entra nessa classe, nessa faixa, ou nesse intervalo. E aí, quando eu conto em azul, observe, o 26, 31 e 35 vai me dar uma frequência de 3 para esse intervalo. Próximo intervalo, de 36 a 46, observe que são os valores verdes aí. Ó. Se eu conto eles, eu vou ter 6. E assim por diante. Olha só, os valores magenta vão de 46 a 56, sempre de 10 em 10, que é a minha amplitude, né? E aí eu conto eles, vão dar 17. Esse vermelhinho vai me dar 18, esse ocre vai me dar 5, e por último o vermelhinho, né? Intervalo de 76 a 86, só tem uma medida, essa vermelha. Então tá aí as frequências absolutas de cada intervalo. Até aí nada de novo, né? Bem simples. Bom, eu sei também que se eu somar todo mundo, eu tenho aí o total de amostras minhas, 50.
Né? Veja que se eu usasse o método da raiz, a raiz de 50 dá 7, alguma coisa. Eu optei por 6 porque aí os números ficaram harmônicos de 10 em 10. Então a questão do bom senso prevalece aí. No exercício você pode usar o bom senso se ele não disser nada, mas em geral ele indica, né? Os exercícios geralmente são de marcar, ele indica quantas classes ele quer que você faça. Então você não precisa decorar a fórmula de Sturges para isso, ou tampouco o método da raiz. Bom, agora vamos acumulá-la, ou seja, ver o que tem de cada frequência faixa, em cada faixa e acima dela, né? A gente já está bom nisso, a gente sabe que se eu repito a primeira linha, eu posso somar, né, descendo, ó, em escadinha, e aí a minha segunda acumulada vai me dar 9. O que significa isso? Que de 26 a 46 tem 9 medidas, né? E assim por diante. Ó. Vou de novo fazendo, somando com a de baixo, 9 mais 17, 26 mais 18, como nós já vínhamos fazendo na aula anterior. Então até aí nenhuma novidade. Calculei todas as minhas acumuladas. Agora eu vou para a relativa. Você lembra que a relativa é o percentual de cada medida, o que cada medida representa da amostra, em termos percentuais. Então veja, quando eu dividir a minha frequência absoluta, né, 3 por 50, observe, eu vou obter 6%. A mesma coisa para as outras medidas, 6 em 50, 17 em 50, 18 em 50, 5 em 50 e por último 1 em 50. Então eu tenho aí todos os percentuais, que se eu somar de fato dão 100%. Ok? A acumulada da minha relativa, novamente eu faço aquele mesmo artifício, eu repito a primeira linha e vou somando com a linha de baixo. Observe, ó, 18, mais a linha de baixo, 42, mais a frequência da linha de baixo, 878, mais 10, 88 e por último, mais 2 me dá 100%. Então acabamos de fazer a distribuição, né? Muito fácil, percebeu? Eu só preciso dividir, contar, né, os meus elementos, colocá-los em ordem crescente para facilitar, ou construir o rol, calcular minha amplitude total, e aí, se eu decido quantas classes tem, eu só preciso dividir a amplitude pelo total de classes para achar o tamanho de cada intervalo, que é a amplitude de cada intervalo que a gente chamou de H. Muito fácil, né? Então vamos fazer então alguns exercícios. Só que antes, vamos só relembrar aqui. A frequência relativa, você lembra, é sempre dividir a classe, não é, a segunda coluna da tabela, pelo total, pelo tamanho da amostra, que é 50. Além disso, a gente pode revisar os passos que foram dados, né? Olha só, primeiro você vai ordenar, construir o rol. Depois, a gente vai calcular a amplitude total, é sempre o maior valor menos o menor. E aí, se o problema não especificar, a gente decide as classes ou por Sturges, ou pela raiz, ou pelo bom senso. Né? Geralmente a gente aproxima de um número inteiro conveniente. Foi o meu caso lá, eu tinha 50 medidas, se eu usasse o teste da raiz, ia dar 7, Sturges ia dar próximo de 7, eu optei por 6, porque eu vi que 10 em 10 eu chegaria perfeitamente àquela tabelinha. Mas aí é bom senso, né? E por último, se o problema não especificar, a gente encontra a amplitude total e divide, né, o total a amplitude total pelo total de classes para saber, né, o tamanho de cada intervalo, ok? Se o problema não especificar, a gente faz essa divisão. Mas se ele especificar, você siga a especificação, não tem problema. Em geral, a gente aproxima para os limites do intervalo conveniente. Né? Veja que eu comecei do 26, né, que era conveniente para mim começar de 26. E por último, eu joguei os dados na tabela, como nós já vimos fazendo na aula anterior, sem nenhuma novidade. Vamos então fazer alguns exercícios. Boa aula. Bem, vamos então fazer aí alguns exercícios de aplicação. O primeiro deles nos diz o seguinte: dadas as notas finais de 50 estudantes, faça a distribuição de frequência absoluta e relativa e suas respectivas acumuladas. Depois construa um histograma. Veja que eu coloquei os dados já em ordem crescente. Então isso aqui, na verdade, é o quê? Isso aqui é meu rol. Né? Se eu tenho um rol, já facilita a minha vida. Então o primeiro passo já foi dado aí para facilitar e a gente não perder tempo e o vídeo ficar longo. Segundo passo, eu vou colocar minhas variáveis, né, em ordem crescente, só que antes eu preciso verificar o seguinte: observe, quem é minha amplitude total? É sempre o meu maior valor, né, a minha variável maior, a máxima, menos o menor valor, menos a mínima. A maior, como já estou com rol, é 79 e a menor é 0. Logo, isso dá 79. Né? Bom, agora eu tenho que descobrir quantas classes, né? Ele não me disse. Eu poderia usar aí Sturges, ou poderia usar o teste da razão, ou poderia usar o bom senso. Se eu for usar o teste da razão, a raiz de 79, vamos ver a mais perto dela, é 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, poderia ser 9, né? Mas nenhuma delas vai dar exata, na verdade. Então eu poderia usar, se eu for pelo teste da razão, 8 ou 9 classes, tá? Entre 8 e 9 classes aí. Vamos usar 8. Sem perda de generalidade, vamos usar 8. Então, se eu escolho aí pelo bom senso usar 8 classes, ok? Eu sei que cada intervalo, né? Então vai ter 8 linhas e cada intervalo vai ter que tamanho? Ora, o tamanho, você lembra, é sempre a amplitude total dividido pelo número de classes. Claro que se eu dividir 79 por 8, não vai dar exato também. Né? Se fosse 80, daria quanto? Daria 10. Então eu posso deixar 10, é um bom valor para aproximar.
Percebe que é questão de bom senso? Então eu vou agora colocar as minhas variáveis. Bom, tenho que começar de zero, né? Não tem nenhuma medida negativa, não tem como outra saída. Então eu vou começar de zero, mas veja que a amplitude de cada intervalo é 10, então eu vou até 10. Depois 10, vou para o 20 e assim por diante. Percebeu? Olha que fácil. 30 para o 40, 40 para o 50, 50 para o 60, 60 para o 70 e o 70 para o 80. Pronto, olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou de bom tamanho, porque eu peguei todas as medidas. A última é 79, eu estou indo até 80. Perfeito, todas entraram. Isso que é importante. Quem é minha frequência absoluta? Contagem, né? Quantas vezes aparecem as minhas variáveis dentro de cada intervalo. Então vamos lá, de 0 a 9, ó, observe que o intervalo é aberto no 10. Então de 0 a 9 eu tenho 1, 2, 3, 4. De 10 a 19 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5. De 20 a 29 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 30 a 39 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. De 40 a 50, de 40 a 49, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 50 a 60 a 59, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 60 a 69, 1, 2, 3, 4, 5. E de 70 a 80 eu tenho 1, 2, 3. Pronto. Veja que se você soma aqui, você tem que dar quanto? Tem que dar 50, né? Que ele nos informou. 4 mais 5, 9, mais 6, 15, mais 8, 23, mais 12, 35, 42, 47 com 3,50. Tuxê, matou. Vamos para a nossa acumulada, absoluta, frequência absoluta acumulada. Eu repito o 4 e vou fazendo a continha, ó, somando, né? Sempre assim. 9 mais 6, 15. 15 mais 8 vai me dar 23. Mais 12 vai me dar 55. Mais 7 vai me dar 62. Opa, é isso? É, né? Não, pera aí, vamos devagar, a gente foi muito rápido, né? Vamos lá. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 8, 23. 23 mais 12 me dá 35. 35 mais 7 me dá 42. Mais 5, 47. Mais 3, 50. Observe que deu o total, né? Tinha que dar. Vamos para a nossa relativa. Você lembra que a relativa, ela é o quê? Ela é o percentual de cada unidade, de cada variável na amostra, o que cada variável representa da amostra. Então, eu vou pegar a absoluta e dividir pelo N. Lembra que o nosso N é o total é o tamanho da minha amostra, que é 50. Então, vamos lá. Essa continha simples vai me dar o quê? Veja, eu vou fazer para a primeira. Ó. A absoluta da primeira linha é 4, não é? E o total é 50. Eu quero transformar isso em porcentagem, quero transformar em 100. Então, o nosso bom e velho truque, eu divido isso, 100 dividido por 50 dá 2, e eu multiplico em cima pelo resultado. Pronto, 8%. Ok? Agora, eu não preciso mais fazer isso de novo. Todos vão ser vezes 2. 5 vezes 2, 10%. 6 vezes 2, 12%. Olha aí, que moleza. 16%, né? Sempre seguindo a mesma tendência. 12 dá 24, o dobro de 7 é 14, o dobro de 5 é 10 e o dobro de 3 é 6%. Vou apagar o rascunho. Claro que se você somar todo mundo, tem que dar quanto? Tem que dar 100%, ok? Tem que dar um total 100%. A minha relativa acumulada, muito simples, eu coloco aqui o 8% e vou somando, ó. 18, né? 24. Não, 18 mais 12 não dá 24. Vamos lá. 18 mais 12 dá 20, 30, né? Fecha 30 redondinho. Aqui dá 46, isso é tudo porcentagem, né, pessoal? 46 com 24 me dá 60, 70. Pronto, 84, 94 e com 6, 100%. Tá aí, a acumulada tem que fechar e bater. Então a gente fez o que ele pediu, né? E por último, ele pediu para a gente construir um histograma. Bem fácil, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Como é que eu vou fazer nosso histograma? Vamos fazê-lo aqui, ó. Aqui eu tenho as minhas variáveis, meus xi, que nesse caso aí, né, são as notas, né? As notas dos estudantes. Tá aí as notas. E aqui eu tenho a minha frequência. Né? Vou pegar a frequência absoluta. Observe, eu vou agora ver que elas vão de... A menor delas é 3 e a maior é 12. Então eu posso pôr assim, né? 3, 6, 9, 12? Pode. Vamos colocar aqui, ó. 3. Mas tem alguns valores intermediários, né? Talvez seja interessante. A gente vai colocar um zigue-zaguinho para dizer que não segue a proporção. Então vamos aqui, ó. 3, 4, né? Não segue a proporção.
5, 6, tô olhando a minha coluna de frequência absoluta, ó. 5, 6, de 6 vai para 7, de 7 vai para 12. Né? Não, 8 e 12. 8 e 12. Lembrando que eu não segui a proporção, eu ponho um zigue-zaguezinho no gráfico para dizer isso. Meus intervalos de 0 a 10, aí vai de 10 em 10, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70 até 80. E eu subo meus retângulos, ó. O primeiro retângulo de 0 a 10 vai no 4, então ele sobe aqui, ó. Ok? O próximo vai no 5, o próximo vai no 6, o próximo vai no 8, ele sobe lá no 8, né? O próximo vai no 12, agora ele começa a baixar, né? Vem pro 7, depois pro 5 e por último pro 3. Tá aí nosso histograma. Se eu pego os pontos médios aqui, ó, eu consigo fazer o que com os pontos médios? Eu consigo fazer um histograma, um polígono de frequência, né? Se eu uni-los aí, um polígono de frequência, né? Não pediu, mas ó, ok? Seria aí o polígono de frequência. Bom, se eu quisesse calcular as médias, eu tenho os pontos médios de cada intervalo, eu multiplicaria a frequência, né? E dividiria pelo total. Então faria aqui, ó, 10 vezes o ponto médio aqui entre 0 e 10 é 5. 10 vezes 5, 50. Eu ia calcular esses pontos médios todos aí, somá-los, né? Depois que multiplicar por cada frequência a respeito. É a média ponderada, né? Da aula anterior. Exercício 2. Caiu aí na Receita Federal do Brasil. Em uma creche foram medidos os pesos de 20 crianças, conforme a tabela abaixo. Qual o percentual de crianças desse conjunto de dados que pesam até 12 quilos? Bom, vamos olhar lá no gráfico que 12 quilos, olha só, a massa delas aqui, né? Vai estar nesse intervalo, né? Ele deu dentro do intervalo para sacanear, não deu nenhum limite superior nem inferior. Mas tem problema não. A gente tem aqui nossa frequência, eu vou pegar minhas acumuladas, porque como ele está pedindo até, eu vou ter que precisar da faixa mais o que vem antes, né? Então eu vou pegar aqui a minha frequência absoluta acumulada. A gente está bom em fazer isso, a gente já fez várias vezes, eu vou somando. Isso dá 16, mais 4 dá 20. Tuxê, tem que dar 20, né? Que é o total de crianças que ele deu, olha lá. Ó. Bom, o intervalo que me interessa então, esse amarelinho, observe, ele vai de 10 até 20. Só que eu não quero ir até 20, eu quero ir até 12, né? Então eu vou colocar um 12 aqui, em qualquer lugar aqui dentro. O 10, a faixa dele completa vai em 3, ó, né? Já o 20, a faixa dele completa vai em 9. Tem que pegar acumulada, né? Porque é o que vai até ali. E aqui em cima eu quero saber, chamar de x. Pela nossa boa e velha interpolação, 9 menos 3 dá 6, 20 menos 10 dá 10. E aqui, x menos 3, e aqui, 12 menos 10. Ora, isso vai me dar o quê? Se eu simplificar por 2, dá 3 quintos. Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 5 vezes x, né? E 5 vezes 3. E do outro lado, 2 vezes 3. Claro que aqui eu tenho 5x, somando 15 dos dois lados, vai me dar 21. Eu posso simplificar tudo por 5 e achar quanto. Se fosse 10, dava 2,1. Como é 5, o dobro de 2,1 é quanto? 4,2. Bom, esse é o valor absoluto. Ele pediu percentual. Eu poderia ter feito aqui para frequência relativa. Mas eu posso fazer a relativa só para esse valor. Lembra que a relativa é sempre meu FI dividido por N? Nesse caso, ó, eu quero 4,2, são 20 crianças, né? Ora, se eu tivesse dividindo por 10, daria 0,42. Como eu estou dividindo por 20, dá 0,21. Isso é 21%, né? 21%, que é a mesma coisa que 21%. Dando como resposta a alternativa D, simples assim. Exercício 3, caiu no metrô em São Paulo. Em um teste realizado pelo Departamento de Recursos Humanos de uma empresa para a admissão de funcionários, foram examinados 100 candidatos. A tabela acima representa a distribuição das notas obtidas. Sabendo-se que y menos x vale 5 e que uma das condições para ser admitido é ter nota maior do que 7,5, nesse teste, a porcentagem de candidatos que satisfizeram essa condição, bom, calculado por meio da interpolação, tá? O que a gente sabe aí? A gente sabe que ele está dando total aqui, não é? Ó, 100 pessoas. E o que eu sei? Eu sei que quando eu somo as minhas frequências absolutas, elas precisam dar o total da minha amostra, o tamanho da minha amostra. Então esse N aqui, ele está entregando, ó, ele está dizendo que é 100. Sacou? Está entregando ouro aí, ó. Então ficou fácil, porque a soma de todo mundo ali, ó, x mais 4, mais 2y, mais 3y menos 9, mais 3x, mais x precisa dar 100. Ok? Somando os termos semelhantes, x mais 3x dá 4, mais 1 dá 5. 2y com 3y dá 5y,
e os números 4 menos 9 dá menos 5. E do outro lado ficou o 100 lá, o bobão. Bom, isso aqui é 5x mais 5y, eu posso somar 5 dos dois lados, é a mesma coisa que mandar no positivo para o outro lado. Ou seja, lá vai dar 105. E eu posso simplificar por 5, me dando x mais y. 10 dividido por 5 é 2, 5 por 5 é 1. X mais y igual a 21. Tudo bem? Bom, equação com duas variáveis, eu não sei resolver, mas ele me deu uma dica valiosa aqui, ó. Ele deu uma outra equação para me ajudar. Se eu trocar a ordem das parcelas, eu não altero, então ele me deu que menos x mais y vale 5. Sacou? Isso aqui, ó, é o que ele me deu na questão. Pronto. Se eu somo essas duas equações, eu vou ter que 2y vale 26. Dividindo por 2, eu achei que o y vale 13. Volto aqui e sei que x mais 13 precisa dar 21. Então, x precisa ser 21 menos 13. Ora, isso vai me dar 13 para chegar a 20, são 7, mais 1, 8. Tenho x e tenho y, eu tenho minha frequência. 8 mais 4, 12. 2 vezes 13, 26. 3 vezes 13, 39, menos 9, 30. 3 vezes x, 3 vezes 8. E x, que é 8. Se você somar essa galera, dá 100. Tá? Confiar aí de que a gente não errou a conta. Você podia somar para conferir. De toda forma, eu achei agora cada frequência, né, absoluta. Eu quero saber os que estão maiores. Eu vou fazer o seguinte. Se eu calculo a minha acumulada para saber quanto que chega até lá, né, eu posso fazer assim. Ó. Você notou que o que ele está querendo, maior que 7,5, está aqui dentro, né? Está aqui para baixo. Está aí dentro e é o que está aí dentro, 7,5 para baixo. Então eu vou usar minha boa e velha interpolação. Eu vou calcular a acumulada para achar até ele. Depois eu faço o que faltar, pode ser? Então, olha só, repetindo, 12 mais, repetir a primeira linha, né? 12 mais 26 dá quanto? 38. Aqui dá 68. Aqui dá 88 com 4, 92. Com aqui fecha 100, tuxê. Então vamos lá. Meu intervalo que interessa é entre o 6 e o 8. E dentro do 6 e o 8 eu quero achar o 7,5. Ele está em algum lugar aí dentro. O 6 eu sei que ele fecha em 90. O 6 está aqui em cima, né? Ele fecha em 68. Até 68. E o 8 fecha até 92. Ó. Tem que pegar acumulada, hein? Cuidado. E aqui é o que eu quero achar. Já tem x na história, né? Vamos chamar de lambda. 92 menos 68. Embaixo, nossa boa e velha interpolação. 2 precisa ser lambda menos 68. E aqui, 7,5 menos 6 dá 1,5. Ora, 12 menos 8 dá 4. Prestou 1 lá, ficou 8 menos 6, 2. 24 sobre 2, que é lambda menos 68 sobre 1,5. Isso é 12, né? Então, 12, lambda vezes 1, 68 vezes 1. E 12 vezes 1,5, 12 vezes 1 é 12, e 12 vezes meio é 6. 12 mais 6, 18. Então, meu lambda é 18 mais 68. Portanto, o meu lambda é 8 e 8, 16, 6, 7, 8, 86. O que eu achei aí? Eu achei, né? Na verdade, tem uma casa decimal, né? Tem uma casa decimal, tem que tomar cuidado. Quando eu multipliquei aqui, vai dar 24, não vai dar 18, vai dar 1,8. Tem que tomar cuidado com isso pra gente não errar, ó. Na casa decimal, não pode esquecer, eu coloquei a vírgula muito pequena. Então vamos de novo, ó. 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes meio dá 6. 12 mais 6, 18. Né? Tá certo, dá 18 mesmo. Achei que tinha feito. Ah, tá. Já sei o que é. Ele tá querendo percentual, né? Ó. Não tem problema não. A gente podia ter feito a relativa, mas não tem problema não. Dá pra ir sair por aqui. Então dá 90, dá 60, 70, 86 mesmo, tá? Meu lambda. Agora eu tenho que pensar assim. Quando eu vou de 0 até 7,5, eu chego em 86. Eu não quero 86, eu quero os que passam, né? Então antes dá 86 e depois? 100 menos 86 me dá quanto? Me dá 14. Pronto, eu estou com valor absoluto. Como eu disse, eu tinha que fazer, ele quer percentual, não tem problema. A gente sabe que a nossa frequência relativa é sempre a absoluta sobre o total. Se a absoluta está dando 86 para 7,5, agora dividindo por 100, que é o total, né? Olha lá, ó, nosso N é 100. Eu vou achar quanto? Eu vou achar 86%. Tudo bem? Então até 12, né? Até 12, deixa eu apagar esse rascunho. Até 12 eu tenho 86%. Mas ele não quer até 7,5, né? Até 7,5, ele quer acima disso. O cara ser aprovado tem que ser maior. Então pronto, eu vou pegar os 100% e vou tirar os 86% que eu acabei de achar. Se aqui é até 7,5, ó, até 7,5. O que passar disso é o que ele quer, acima de 7,5, que vai me dar 14%. Dando como resposta a alternativa A. Então, questão meio, né, trabalhosinha, mas nada demais não. É isso. Até a próxima.